Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Na aula de hoje, nós falaremos sobre o processo de avaliação dos estudantes com características de altas habilidades de superdotação. Eu gostaria de iniciar a nossa aula colocando em destaque alguns desses termos que estão presentes no tema da aula. O estudante, a avaliação e as características. Vamos começar pensando um pouquinho, refletindo sobre quem é esse indivíduo, esse estudante com altas habilidades de superdotação. Segundo a legislação brasileira, estudantes com comportamentos de altas habilidades de superdotação são os que demonstram potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes. Além de grande criatividade, envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em sua área de interesse. Veja que a legislação mesmo prevê que o estudante com características de altas habilidades, ele não necessita ser bom em todas as áreas, né? Por isso que o texto diz, nas áreas isoladas ou combinadas. Eu posso ter um estudante excelente em matemática e não tão bom na produção de texto, na escrita ou na leitura. Você que está na sala de AEE, você sabe que o aluno, para ser admitido e atendido nessa sala, ele precisa de apresentar um laudo que comprove as suas deficiências. O estudante com altas habilidades de superdotação não tem laudo. Ele não vai apresentar um laudo para ter o atendimento especial. Por quê? A admissão desse estudante na sala de AEE, ele deve ser feito através de um processo de avaliação, onde serão identificadas as suas habilidades. Diferentemente das deficiências, que são diagnosticadas pelo laudo médico, a identificação das altas habilidades deriva de parecer, pautado em comportamentos observáveis, emitido por uma equipe de avaliação responsável pelo encaminhamento e acompanhamento do estudante. Veja que, ao final desse processo, para que esse aluno seja atendido na sala de AEE, a gente emitirá um parecer. A equipe de avaliação, como foi dito no texto. A equipe de avaliação emitirá um parecer onde certificará que aquele estudante possui altas habilidades de superdotação ou não. A partir de então, ele será atendido na sala de AEE. Posto isso, pessoal, talvez vocês estejam se perguntando, mas como indicar esse estudante? Como que eu vou saber quem é esse estudante? Que critérios que eu devo usar para indicar? Bom, vamos por partes. Quem pode indicar esse estudante? O professor regente, que é aquele que tem mais contato com o estudante no dia a dia das suas aulas, o professor da sala de AEE, a família ou o próprio estudante. E os critérios a serem usados, é muito importante entender que existem muitos critérios e características das pessoas que possuem altas habilidades. E a literatura, ela é muito rica e vasta nessa área. Nós elencamos aqui algumas dessas características, desses critérios que poderão te ajudar. Aquele estudante que é original, criativo, que tem um vocabulário avançado, que é muito curioso, que demanda pouca ou nenhuma atenção do professor para desenvolver as suas atividades, esse estudante pode ser indicado para ser avaliado. Existem na escola estudantes que passam por ela sem ser reconhecidos como alto-habilidosos. Existem estudantes que estão na sala do AEE por ter algum tipo de deficiência e, ao mesmo tempo, esse estudante apresenta uma habilidade acima da média dos seus pares. É o que a gente chama de dupla condição. O que isso quer dizer? É o estudante que tem altas habilidades de superdotação em uma área, ao mesmo tempo que apresenta deficiência ou alguns transtornos.
Pessoal, abrindo um parêntese, existem ainda alguns autores que se referem a essa dupla condição como dupla excepcionalidade, que condiz com a mesma realidade, é o estudante que tem habilidade em uma área e ao mesmo tempo que uma deficiência ou transtorno. Outro tema importante que não podemos deixar de falar é o que Renzulli chamou de tipos de superdotação. Para Renzulli, existem dois tipos de superdotação. Uma ele chamou de superdotação acadêmica e a outra superdotação criativa produtiva. Na primeira, que é a acadêmica, diz respeito àquele estudante que tem uma facilidade na aprendizagem, seja das disciplinas escolares, alcançando boas notas, mas também em outras áreas do conhecimento e não apenas a escolar. Já o superdotado produtivo criativo é aquele estudante que consegue produzir conhecimento. Ele não apenas repete, ele cria. Ele possui um alto nível de criatividade, de imaginação e é um estudante que chama a atenção por esses fatores que a gente colocou aqui. Pessoal, nós também não podemos deixar de abordar um tema muito importante no universo das altas habilidades, que é a invisibilidade. O que isso significa? Significa que existem estudantes que passam pela escola, que têm elevado potencial, que pode ser estudante que tem altas habilidades de superdotação e, no entanto, esse estudante não é identificado, ele não é reconhecido, deixando assim de ser potencializado para desenvolver as habilidades que ele tem. Essa problemática é muito séria e pode ter prejuízos não só para o estudante como pessoa, para o indivíduo, mas como para toda a sociedade escolar, acadêmica, né? Enfim. Colocamos aqui nesse slide algumas dessas consequências ou prejuízos que a falta de identificação pode causar nesses estudantes. O estudante ele pode ficar frustrado, ser um adulto depois frustrado, com problemas emocionais e psicológicos. Além do desperdício de talentos, né? Nós poderíamos ter aí um leque enorme de talentos na música, na arte ou na própria matemática, por que não? Se não desperdiçássemos tantos talentos de estudantes que saem da escola sem ser potencializado, reconhecido, para desenvolver as suas habilidades. Também o fracasso escolar, uma vez que o aluno que tem habilidade em determinada área, ele pode não se adequar às regras, às normas, aquilo pode ser repetitivo e chato para ele, o que vai acarretar em indisciplina, mau comportamento, além de problemas emocionais e desajustes sociais. Lá no material de estudo, nós colocamos uma reportagem que aborda muito esse tema, onde a gente pode ver, através de fatos reais, o que a invisibilidade, né, o prejuízo e as consequências que essa invisibilidade pode causar para os estudantes. Nós vamos abordar agora o processo de avaliação propriamente dito. Como que deve ser esse processo, professora? Talvez vocês estejam se perguntando, a avaliação é feita como uma avaliação costumeira da escola? Não. Veja o que diz um documento do MEC. O processo de identificação deve envolver uma avaliação abrangente, multidimensional, acadêmica, psicomotora, artística e social, que englobe variados instrumentos e diversas fontes de informações como indivíduos, professores, colegas de turmas e familiares. Veja que o documento é bem claro quando ele diz que essa avaliação ela precisa ser multidimensional. Ela precisa abranger diversas dimensões do conhecimento, assim como diversos contextos diferentes. A família, a própria escola, o estudante. E é isso que o nosso processo de avaliação aqui do NAAS propõe para a avaliação desses estudantes. Vendo aqui, vocês vão conhecer agora o protocolo que foi desenvolvido pela equipe do NAAS. Nós temos aqui a capa, né, vamos dizer assim, desse documento. E nessa capa, ela vem justamente nos mostrar
que nosso processo de avaliação, que é proposto pelo NAAS, ele abrange essas dimensões, né, do conhecimento humano. Nós vamos avaliar esse estudante no que se refere à criatividade, ao seu autoconceito, às suas relações pessoais e intrapessoais, né, das suas habilidades matemáticas, linguísticas, musical e naturalista. O protocolo, ele foi dividido em 3 passos e nós iremos, a partir de agora, conhecer cada um desses passos e as ações que são desenvolvidas em cada um deles. O primeiro passo do protocolo, chamado de coleta de dados, é o momento em que buscaremos informações dos estudantes indicados através da escola, da família e do próprio estudante. Nós temos diversos instrumentos que são usados para coletar esses dados, como no caso da escola, a ficha de indicação, a autorização de matrícula, o questionário de indicação. Além desses documentos, o professor de AE também buscará alguns materiais que comprovam a habilidade indicada, como o boletim, o histórico, algumas produções acadêmicas ou artísticas desse estudante. Junto à família, nós faremos uma entrevista com os pais ou o responsável por aquele estudante e, no mesmo momento, pediremos a esses pais a autorização para que o seu filho, filha, seja avaliado na sala de AEE. Além de solicitar também para a família laudos médicos ou relatórios avaliativos, caso esse estudante já tenha sido avaliado em um outro momento. E junto ao estudante, nós preparamos as entrevistas que serão feitas de acordo com o segmento, né, o nível de ensino do estudante. Assim, foram desenvolvidas 4 tipos diferentes. Uma destinada à educação infantil, ao ensino fundamental 1 e 2 e ao ensino médio. Falaremos agora do segundo passo do protocolo. Logo depois que coletamos esses dados junto à escola, a família e o estudante, o professor de AE, com a assessoria do NAAS, aplicará atividades. E é importante lembrar que essas atividades devem ir de encontro à área de interesse do estudante. Vamos conhecer alguns exemplos dessas atividades que serão trabalhadas no segundo passo. Então, nós temos atividades de autoconceito, de criatividade, lógico-matemática, linguística, espacial, corporal sinestésica, musical, naturalista, interpessoal e intrapessoal. Essas atividades, é muito importante a gente sempre lembrar que o professor de AE, ele tem toda a liberdade e autonomia para analisar essas atividades e, junto com a assessoria pedagógica, escolher aquela que mais se adequa ao perfil e ao interesse do estudante, podendo também ele mesmo buscar novas atividades que serão trabalhadas durante os atendimentos. Chegamos ao terceiro passo. E nele faremos a análise dos dados coletados durante o primeiro e o segundo passo. Todos esses dados serão analisados e será produzido um relatório final da avaliação. Neste relatório estarão algumas informações sobre o estudante, que são a identificação, o motivo da indicação daquele estudante, o relato do caso, as atividades desenvolvidas, interesses e estilos de aprendizagem do estudante e a conclusão com parecer final. Esse parecer final é onde aparecerá se naquele momento o estudante avaliado apresenta ou não altas habilidades de superdotação. E assim, pessoal, encerramos a nossa aula de hoje. Desejo a todos excelentes estudos e até a próxima!